Desde tempos imemoriais, muitos povos e civilizações acreditavam que a serpente era um animal diferente dos demais. Símbolo da criação, da reencarnação, da cura ou da sabedoria, esses répteis aparecem em virtualmente todas as culturas ancestrais. Entre os aborígenes da Austrália, por exemplo, havia o mito da cobra arco-íris, que era a própria mãe terra, dando à luz todos os animais, ou um deus serpente das águas, cujas contorções criavam rios, riachos e até oceanos. Na cultura indiana, a serpente da seca, Ahi ou Vritra, engoliu o oceano primordial e não libertou todos os seres criados até que Indra rompesse seu estômago com um raio. Em outro mito, o protetor Vishnu dormiu nas espirais da serpente mítica Shesha, ou Ananta, o infinito. Já na mitologia chinesa, a cobra com cabeça de mulher, Niwa, criou os primeiros seres humanos. Ela fez os humanos um de cada vez, com argila. Os mitos cosmológicos gregos contam como a cobra Ophion incubou o ovo primordial do qual nasceram todas as coisas criadas. O símbolo clássico do Ouroboros representa uma serpente engolindo a própria cauda. Este símbolo tem muitas interpretações, uma das quais é a representação da natureza cíclica da vida e da morte, a vida alimentando-se de si mesma no ato da criação. As serpentes eram associadas à sabedoria em muitas mitologias, talvez devido à aparência de ponderarem as suas ações enquanto se preparavam para atacar, o que foi copiado pelos curandeiros na preparação para artes divinatórias em partes da África Ocidental. Normalmente, a sabedoria das cobras era considerada antiga e benéfica para os humanos, mas às vezes poderia ser dirigida contra os humanos. No leste asiático, os dragões cobra vigiavam as boas colheitas, a chuva, a fertilidade e o ciclo das estações, enquanto na Grécia e na Índia antigas, as cobras eram consideradas de bom agouro, e amuletos de cobra eram usados como talismãs contra o mal. No estado de Kerala, na Índia, os santuários das serpentes ocupam a maioria das cidades. As cobras eram convocadas para tornar fértil aquela terra salina. As serpentes, como símbolos de cura, encontram seu maior representante no mito grego de Asclépio, ou Esculápio. O principal símbolo de Esculápio é um bastão ou cajado com uma serpente enrolada. A origem do símbolo é muito antiga, anterior aos gregos. Mais de 5.000 anos atrás, o povo da Mesopotâmia usava um bastão com uma serpente como emblema de Ningísida, o deus da fertilidade, do matrimônio e das pragas. Para os gregos e romanos, a serpente estava associada a Apolo, por ele ter matado a Piton de Delfos, e era um símbolo da cura, porque periodicamente abandona a sua pele velha e aparentemente renasce, da mesma forma que os médicos removem a doença dos corpos e rejuvenescem os homens, e também porque a serpente era um símbolo de atenção concentrada, o que era requerido dos curadores. No norte da Europa e no oeste da Ásia, as cobras eram associadas à cura, enquanto em partes do sul da Ásia, as cobras eram consideradas possuidoras de qualidades afrodisíacas. O mito grego afirmava que as pessoas poderiam adquirir uma segunda audição e uma segunda visão se as suas orelhas ou seus olhos fossem lambidos por uma serpente. No relato da Torá,
Também encontramos, é claro, a menção a uma serpente como o animal mais astuto que Deus tinha criado. Gênesis 3, verso 1. Porém, mais uma vez, a Torá nos surpreende pela sutileza e pelo refino da sua linguagem e da sabedoria do seu significado. Este animal surpreendentemente aparece no relato falando com Rava, a Eva do texto bíblico. Sagaz como retratada, a serpente convence Rava a comer do fruto proibido, e assim caminhamos para o desfecho da narrativa, na qual tanto Adão quanto Rava são banidos do jardim por terem desobedecido a uma ordem divina. Cabe aqui certa elucidação quanto à narrativa e aos seus personagens, a fim de que possamos perceber sutilezas no mito que não são possíveis de serem percebidas nos demais, por vários motivos. Rava, o nome original de Eva, é derivado do substantivo vida e do adjetivo vivo. Segundo Ibn Ezra, em seu comentário longo sobre o Gênesis 3, Rava é um nome associado à expressão Ruach Hayah, literalmente espírito de vida. Esta expressão significa aquilo que dá vida ou que anima as nossas experiências da vida, ou seja, nossas emoções. Quando lemos sobre Rava e a sedução que a vitimou na metáfora do jardim, percebemos que ela é retratada sozinha naquele cenário, ou seja, não vemos Adão naquela mesma cena. E é aí, na ausência de Adão, que a serpente entra em cena. Convém lembrar que quando da sua formação, o mundo emocional, Rava, é retratada como algo que vai contra Adão, muito embora, e paradoxalmente, lhe seja uma ajuda. Ezer Kenegdo, uma ajuda que se ajusta a ele, se for digno, e oposta a ele, se for indigno, segundo o comentário do Rashi, em Gênesis 2:18. Se Rava é uma metáfora para as nossas experiências emocionais, e sendo ela oposta a Adão, temos aqui Adão como uma representação do mundo racional. Assim, se não é bom que a razão seja desprovida de emoção, segundo a regra Kal Vachomer, quanto mais ainda seria pior a emoção desprovida de razão. Se não é bom que a razão opere sozinha no mundo, quanto mais ainda se a emoção se encontrar sozinha num cenário desprovido ou desacompanhada da razão. E sim, Rava é retratada sozinha no cenário do fruto proibido. Isso tinha tudo para dar errado. Há uma carga de sentidos reveladores no termo serpente em hebraico. Nahash, da raiz Nun Het Shin, que compõe termos como supor, adivinhar, cogitar, especular. Em resumo, opinar ou dar opinião sobre algo, uma mera especulação ou cogitação. Descrita como o animal mais astuto que Deus havia criado, a sua capacidade de falar aqui é obviamente metafórica, pois a forma verbal empregada, vayomer, retrata a noção de querer dizer, significar, e não necessariamente a ideia de um diálogo real. Assim, ao contrário do que normalmente se cogita, não, a serpente não falou, e o termo usado na narrativa refere-se, na verdade, ao que ela, a serpente, significava naquele contexto. Nossas opiniões, cogitações, especulações, quando isentas ou isoladas de um contexto racional, não passam de expressões emocionais. E é isto o que aquele cenário quer dizer em última instância.
Enquanto em outras culturas a serpente representa a sabedoria e a cura, aqui ela simplesmente significa nossas especulações pessoais, desacompanhadas de razoabilidade. A voz que diz, certamente não morrerás, é na verdade a voz das nossas próprias decisões desamparadas da razão. Desta forma, sendo a árvore da vida um elemento que encerra o absoluto, o objetivo e estável da lei divina, a árvore do conhecimento do bem e do mal representa o caráter relativo, subjetivo e instável do nosso arbítrio. Em síntese, nossas decisões, contaminadas pela influência direta das nossas opiniões, especulações e cogitações emocionais, daquilo que desejamos, em franca oposição à vontade de Deus. O fruto que se origina dali é aquele que se deteriora, justamente porque não se origina da árvore da vida, e sim da outra árvore, aquela que produz seu obscuro fruto, toda vez que legislamos em causa própria, agindo tomados pelas emoções.